Dia 16, com gosto de gás, sessão solene conjunta do Senado e Câmara. Vai lá. Brasília, dia 16. A senadora hoje fez um pronunciamento, a senadora Fátima Bezerra. Eu assisti quando vinha para cá, a rádio do Senado, ela falando exatamente sobre o lançamento do centenário e lembrando que dia 16 de novembro será realizada a sessão solene em homenagem ao centenário de Djalma Maranhão, 9 horas da manhã, no plenário do Senado. Vai ser no plenário do Senado. Uma sessão conjunta, Senado e Câmara, em homenagem ao prefeito de Djalma Maranhão, e recuperando essa memória tão importante para a história do nosso povo. Bom, gente, dando continuidade, vamos ter daqui a pouquinho o lançamento da coleção multimídia, volume 7, Memórias das Lutas Populares, que é um grande trabalho também de Moacir Góes. Está um espetáculo essa entrevista de Moacir, ele falando sobre a campanha de Pé no Chão também se aprende a ler, ele sendo entrevistado por Roberto com a presença de Fernando de Pimenta também. Está não. Bonito. Mas está muito bom esse DVD multimídia. E também qual é o número 14, que é de Djalma Maranhão, Hinos e Canções. Vai ser realizado aqui no bar de Zé Reira, que é ao lado do aqui do Instituto. Ao lado do bar de Zé Reira, vamos ter o lançamento desses dois trabalhos que eu acho espetacular, essa coleção, porque essa coleção ela está marcando a memória do Estado do Rio Grande do Norte, a memória das lutas populares. São diversos DVDs que estão sendo lançados e figuras que estariam sendo esquecidas da história. E o Roberto Monte, através do Centro de Direitos Humanos, vem exatamente recuperando essa memória e registrando em DVD para que as pessoas possam tomar conhecimento de uma história de luta do nosso povo. E está na internet, né? Você acessa aqui Próximo de Maíldo. Tem o Diego Vasconcelos, também dá uma beleza, né? O de Maíldo vai sair, das figuras que já saíram, Juliano Siqueira, já saiu, tem muita gente aqui de Natal que participaram das lutas dos anos 60, viu, Tovar? E nosso amigo Neri Medeiros também saiu, viu? Depois, quando terminar aqui, vamos ter aqui ao lado o lançamento desses dois DVDs. É baratinho e é uma forma também. O lançamento aí? Hoje. Agora. Daqui a pouco aí no Bar Zé Ria. Bom, gente, com a palavra agora do nosso professor Walter, encerrando aqui, após a palavra dele, vamos ter abertura para um debate. Quem quiser fazer alguma pergunta, pode se credenciar. Bom, eu não vou ocupar muito tempo não, só dizer que não há como sintetizar uma mesa que apresentou vastidão, né, e apresentou uma tarefa histórica, que é reconstituir memória. Eu acho que essa é uma tarefa, o último depoimento do Janilson, falou sobre uma coisa que a gente praticamente não, eu até falei para ele que eu estava passando na memória, a gente não tem produção da escola profissional, por exemplo, da importância e do sentido disso para a nossa cidade, não é? Foi muito bacana também, a gente ouviu um pouquinho do depoimento. Vocês vejam que falamos de várias pessoas, e pessoas que viveram aqui falaram também. Eu acho isso muito bacana, e temos muitas pessoas presentes aqui, que tem muita informação, e eu penso que seria muito melhor passar, abrir para quem desejar falar um pouco e adicionar, né? Quero mais uma vez só lembrar da forma inteligente, porque agora a gente tem um vídeo com vários depoimentos importantíssimos, né? A coordenação de Nova Descoberta, né, que pôs a tarefa para a gente, mostrou para a gente a contradição política da empregada de um político que naquele momento não tinha muita conversa entre outros, não é? E se alfabetiza lá, e que a vida é contraditória mesmo. Um Moacir Góes, que é um homem amoroso, mas um homem conservador, que não aceitou a filha mais velha, fica grávida solteira. Isso deve ter incomodado profundamente ele, não é? Mas nem por isso deixou de ser o que foi. Mas as pessoas são contraditórias. Quando a gente olha para as pessoas carnalizadas, então elas são contraditórias. E a vida é um conjunto de contradições, né? Agora, uma tarefa que eu vim para cá muito com ela, é essa tarefa de nós natalenses começarmos a perceber mais a história da gente.
porque é incrível como eu fico olhando das coisas mais simples do natalício. Você chega num bar, tá lá os amigos, aí chega lá e diz, ai, como vai, tal, tudo bem, legal? Teu telefone é tal, vou ligar. Não liga. É tipicamente natalício. Então esse temor de comprometer-se, né? E aí talvez isso tenha a ver com esse movimento histórico que a cidade toda estava aprendendo. Não era só o barracão, não era só a cultura, toda a cidade estava aprendendo. Pelo menos a pesquisa possibilitou a gente compreender isso. E um processo de aprendizado coletivo, onde se produzia cultura em outros espaços fora do barracão, e vinha para o barracão, e onde no barracão se produzia e ia para a rua, e portanto as ruas tinham faixas. Aqui só tem tantos analfabetos, então as ruas estavam implicadas no processo. Nós nunca vamos ter educação de qualidade se a cidade não se implicar no processo. E aí o que a gente percebeu foi Natal era uma experiência de cidade educadora e era uma política dialógica, né? Então há muito o que se extrair, e aqui temos várias pessoas que têm coisas fantásticas também para falar, né? Então está aberto, quem desejar, nessa vastidão de informações. Boa tarde. Bom, meu nome é Zuilma, né? Roberto já anunciou antes de eu chegar. Eu trabalho à tarde na Escola Municipal de Jaú Maranhão, né? Quero deixar aqui registrado o prazer que tem sido, apesar das dificuldades, trabalhar com as atividades do centenário. A escola também tem um projeto já montado, né? E a cada dia a gente tem atividades diferentes. E na Feira do Livro, a temática vai ser exatamente o centenário de Jaú Maranhão. E talvez a maioria de vocês aqui entendam porque a gente chama na escola Feira do Livro e não Mostra de Cultura, Mostra de Ciência, né? Porque as primeiras feiras de livro foram justamente realizadas no governo de Jaú Maranhão. Eu pedi para falar porque eu gostaria de fazer justiça ao nome de uma pessoa que eu considero extremamente importante no campo da educação, e como foi uma pessoa que trabalhou bastante nos bastidores, o nome aparece muito pouco, que é o do professor Omar Pimenta, que foi diretor municipal de ensino no governo de Jaú Maranhão e durante a campanha de Pé no Chão. E aí, ao entrevistá-lo, há quase 2 anos atrás, infelizmente ele faleceu ano passado, ele dizia-me que muito cedo de Jaú Maranhão buzinava, né, com o seu jeito furamundo, e anunciava, né, Omar, tá na hora da gente passar nos acampamentos, deixar o leite, porque no primeiro momento os acampamentos não eram autônomos no sentido de fornecer a merenda escolar, e o Estado disponibilizava uma quantidade de leite para garantir o lanche das crianças nos acampamentos, e ele dizia que de Jaú Maranhão era incansável. Muito cedo, 5 horas da manhã, estava ele no jeito furamundo buzinando, e Omar, vamos, tá na hora. E apressava, né, para passar nos acampamentos, dar toda a cobertura necessária e apoio. E quem fazia os pagamentos das professorinhas era justamente o professor Omar. E era, na verdade, um braço direito de Jaú Maranhão. Eu prefiro usar o braço esquerdo. Até nessas horas eu prefiro o esquerdo em todos os sentidos. E aí, eu acho que existe muito pouco sobre a memória do professor Omar. E ao entrevistá-lo, numa das minhas últimas perguntas, eu perguntava para ele justamente o seguinte, que era o que eu queria pesquisar, né? E doida pela resposta. Professor Omar, por favor, diga-me, quais são as contribuições que a campanha de Pé no Chão pode dar hoje, na contemporaneidade, para a alfabetização de jovens e adultos? Porque esse era meu objeto de estudo, porque eu trabalho à noite com a alfabetização de jovens e adultos. Ele olhou para mim, parou, pensou e disse, minha filha, não sei dizer não. Mas será possível depois dessa entrevista todinha? Mas por que, seu Omar? Qual a razão da sua resposta? Ele disse, não deixaram a gente nem avaliar. Cortaram rápido demais. E aí, olhe só a lucidez e a sensatez do professor Omar Pimenta. Realmente, não houve tempo para parar para avaliar. Ninguém permitiu que uma avaliação mais profunda fosse feita e nem também permitiu verificar quais foram os frutos realmente de uma campanha, né,
que já apontava para a alfabetização de jovens e adultos. Começou alfabetizando crianças e depois passa a assumir esse papel tão importante de alfabetizar jovens e adultos, e algo desafiador, porque a gente que faz parte da educação de jovens e adultos, e a minha amiga Adriana, colega de trabalho, está aqui, sabe que é um desafio novo a cada dia, né? E é muito mais difícil alfabetizar jovens e adultos do que crianças. E aí é um desafio grande a cada dia. Mas o que eu queria também colocar aqui é o caráter meio que vanguardista da campanha de Pé no Chão, no sentido de criar a campanha de Pé no Chão também se aprenda a profissão. E hoje a gente escuta muito ouvir falar em ensino profissionalizante. E a campanha de Pé no Chão já tinha feito isso, aliando formação humana e formação profissional. E ela não perdeu as duas vertentes. Ela conseguiu muito, pelo contrário, aliou. O que eu considero extremamente importante. E hoje a gente tem vivido uma situação bem difícil no município de Natal, onde a educação de jovens e adultos tem, a cada dia que passa, sofrido grandes ameaças. Escolas têm sido, e turnos noturnos têm sido fechados, turmas também. E, em nome de uma contenção de despesas, que eu não consigo entender nunca como é que se contém despesas, fechando a educação de jovens e adultos, está-se arbitrariamente cometendo ações dessa natureza, alegando que projetos estão chegando na escola e que a gente precisa parar para pensar se esses projetos não são melhores do que o trabalho que a gente já vem fazendo. Eu não vejo nenhum problema da gente aliar a formação humana à formação técnica, muito pelo contrário, essas pessoas precisam estar no mercado de trabalho, é uma necessidade. Mas a gente não pode perder de vista a formação humana. E a campanha de Pé no Chão, ela tinha isso muito claro. E eu acho que é um pensamento muito vanguardista, muito avançado para a época, e que está extremamente contemporâneo. E que eu gostaria muito que esse seminário instigasse as pessoas a pensarem sobre isso, principalmente as pessoas que estão na ponta da Secretaria de Educação e que, de uma certa forma, organizam lá, gerenciam a educação dos jovens e adultos. Eu queria agradecer o espaço e deixar aqui registrado a minha indignação enquanto professora da educação dos jovens e adultos. Muito obrigada.